Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Com você? Bem, graças a Tá Deus. vendo? Semana foi Tudo correria, né? aqui. Nossa, muita. Mas assim que é bom. Então, tem que é bom. É, Assim que quando é bom. fica muito parado, a gente acaba acostumando com a folga e quando vem a tempestade, a gente tá É, levantando. Então, vamos vamos começar. começar. Boa noite, meu nome é Fábio. Nós viemos aqui falar sobre um assunto delicado, mas que é muito importante para a sociedade, que é o uso de drogas na adolescência, né? Estamos aqui com a nossa convidada extremamente especial e carismática, doutora, né, a psicóloga Emília Luna, que atende Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tanto presencialmente no seu consultório, como também Isso. na modalidade online, né? Isso, aham. Deixar a senhora dar o boa noite da senhora, por favor. Boa noite para todo mundo, para quem está aqui, né? E para quem vai assistir essa live depois também, que vai ficar gravada. Como o Fábio falou, eu sou Emília Luna, sou psicóloga. Tenho consultório em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas atendo online o Brasil inteiro, paciente do exterior, O enfim, mundo, o mundo. do mundo. Atendo criança, adolescente e adulto. Tenho certificação neurocompatível, da criação neurocompatível, e faço formação continuada em neurociência. Então, nessas lives, né, Fábio, que a gente está fazendo, nós já fizemos algumas, o que é discutido, né, sempre sob a visão da neurociência, né, e na visão neurocompatível também, que é o respeito à infância, né, o respeito ao desenvolvimento, às fases da infância, às necessidades da infância. Né? Então, todas as lives são voltadas para essa visão. E o que eu acrescentaria, e com o objetivo único e apenas de social, né? Fazer a nossa parte social, sem vínculo com nenhum partido político ou qualquer Sim, outra sim. forma de autocracia que fariam com que a nossa opinião fosse diferente da que a gente demonstra aqui, Sim, da qual nós somos responsáveis por ela, né? Então, para sim, isso. começar, vamos entrar no assunto para saber qual é a faixa etária, né, que é considerada adolescência, né? Quando ela começa e até quando ela vai. Então, geralmente as pessoas pensam que a adolescência ela vai até por volta dos 18 anos, né? Depois dos 18 anos já é adulto, por causa da maioridade. Mas, na verdade, a adolescência, hoje em dia, já é constatado que vai até por volta dos 25 anos, que é onde o desenvolvimento cerebral já está concluído, né? Existe o cérebro é moldável, né? Ele continua se transformando e se construindo até o final da vida, mas até os 25 anos ele já está completamente moldado, com todas as partes cerebrais, né? Já constituídas. Então, começa aos 12, né? E vai até por volta de 25 anos. Essa é a faixa etária que a gente chama de adolescência. Então, tem a infância, né, até os 12, dos 12 aos 25, a adolescência. E é uma Aí, fase muito, muito importante, né, Fábio? E muito mal vista, né? Até cheio, com termos cheio de, pejorativos, né? cheio de clichês, cheio de nomes, né? Vários sinônimos Sim, apropriados e inapropriados, né? sim, totalmente inapropriados, né? E uma fase assim vista de uma forma muito negativa. Mas na verdade é uma fase tão importante, tão bonita, né? Que a gente vive, é uma fase de descobertas, uma fase de aprendizado, uma fase de vida, né? Adolescente tem vida. Eu gosto muito de atender adolescente porque eles trazem vida, né? Assim como a criança. É muita alegria, é muita curiosidade,
descobertas, né, Descobertas, isso. vivências, Sim, né, criação de vínculos, né, sim. E, curtos, temporários, que são e para a vida inteira. injustamente acaba sendo vista muitas vezes, né, de uma forma negativa, o que é muito É injusto. porque eu tava relembrando, né? Converso muito com minha esposa que nós temos filhos, mas a gente se conhece desde adolescente. Então a gente tem uns parâmetros de comparação desde quando a gente se conheceu. A gente se conheceu com 12 anos, né? Parece até. Nossa, Então é muito tempo de conhecimento um do outro. Então, só que eu sou mais observador. Então eu lembro as coisas, algumas coisas. Ela não lembra mais, mas se eu puxar pela memória, lembra. Então, é, são fases que não são iguais também para não. todos, né? E é uma fase que, além das descobertas, ela vem com muito hormônio, vem com a puberdade. Então, né, a gente passa, às vezes a gente passa no susto. Por exemplo, sendo adolescente no susto, porque com 17 eu já fui para escola de aprendiz, já fui para escola militar. Mas ela é bem. Eu peguei nas fases dos 15 anos, que minha mãe começou a me chamar de rebelde, não sei o quê, sem causa, nem era tanto assim, né? Mas o que tem no presente, né? A cultura que é vivida, né? No momento em que a passagem da adolescência passa na vida da pessoa, influencia muito, né? Sim, A minha sim, adolescência não teve celular, não teve TV a cabo, não teve Netflix, não teve Spotify. Eu lembro que meu sonho era comprar um Discman na época, porque tocava música e a onda era o Discman que tivesse o anti-choque, que era 15 segundos que a música conseguia se você batesse no CD, sim, então funcionasse. Então eram coisas completamente diferentes, sim, sim. né? É, hoje o mundo vai mudando, né? E as pessoas vão mudando junto com esse mundo. A infância de hoje não dá para a gente comparar com a infância que nós tivemos, Não tem. né? A demanda era outra, as oportunidades eram outras, né? Assim como a adolescência. A adolescência de hoje não dá para a gente comparar com a da nossa época, né? E Porque os estudos. são mundos diferentes, são cobranças diferentes, né? O adolescente de hoje, nós éramos também, mas hoje eu vejo muito mais, eles são muito mais cobrados, até pela questão de formação, questão profissional, enfim, né? Então, Comparação, existe muito mais muitas coisas. cobrança, muito mais exigência do que antes, né? Exigência nesse sentido. E A também tem adolescente as tem que fazer, pensar em Enem, pensar em vestibular. Nossa época não tinha Enem, não tinha nada disso, era o vestibular só, né? Então, esses adolescentes estão sendo, sim, mais cobrados. E a gente precisa pensar nisso. E como você falou, a questão hormonal, né? A adolescência, a gente costuma falar que é uma segunda chance na vida da gente. Nós temos a infância, né? Que é a primeira chance de construção, da gente se desenvolver, né? De aprender. E na adolescência, a gente tem a segunda chance. A segunda chance de aprendizados, de vivências, de vínculos, né? De construir vínculos com os nossos pais, com a nossa família. Então, a gente costuma e precisa ver dessa forma, como uma segunda chance. Agora, mesmo sendo uma segunda chance, a gente não pode esquecer que teve uma infância lá atrás. E esse adolescente, ele vai trazer as vivências da infância dele. É a bagagem que ele traz, Ele né? vai trazer E uma essa bagagem. bagagem, né? Ela vai pro resto da vida, né? Sim. Não Os traumas adianta, de sim, infância, e ele já vem com essa vivência, né? E como eu estava falando também da questão da cultura, do comportamento em si, qual é o papel
papel das mídias sociais no adolescente de hoje, né? No adolescente que ele já nasceu inserido com a tecnologia, Sim. né? Antigamente falava que estava tudo passando muito rápido, mas agora então, nossa senhora, agora está Sim. tudo voando, Sim. né? Quando a gente fala de mídia social, o que a gente precisa pensar primeiro, Fábio? O cérebro do adolescente, vamos falar um pouquinho do cérebro dele. É um cérebro em transformação ainda, em construção, né? E pela questão hormonal, é um cérebro que busca muita dopamina o tempo todo. O cérebro do adolescente, ele precisa de dopamina, mais do que o nosso cérebro e do que o cérebro de uma criança. Então, ele busca isso o tempo todo. E rede social, as redes sociais, é uma enxurrada de dopamina, né? A questão de você ver vídeos de assuntos que ele gosta, a questão do curtir, de não curtir, dos likes, né, da vida, enfim. Isso é uma enxurrada de dopamina no organismo dele. Uma dopamina que ele precisa e que ele está procurando. O cérebro, O ele cérebro costuma dele e está vicia procurando. naquilo, né? Sim, o cérebro está procurando. E a rede social dá muito isso. Qual que é a preocupação? A preocupação não é a rede social em si, é o excesso dela. E que tipo de rede social esse adolescente está consumindo, né? Que perfis ele está acessando, a história do TikTok, enfim, de tudo isso, né? E o excesso. O que acontece muito com muitos pais que eu vejo? Reclamam da rede social, né? Muitas vezes tiram a rede social do contato desse adolescente, proíbem ele de usar, só que eles não entendem que esse cérebro precisa dessa dopamina. Se ele não tem a rede social, tudo bem os pais restringirem, devem restringir mesmo, né? Não tem que deixar à vontade, Sem não. controle, sem Mas controle, né? sem controle. Mas isso tem que ser substituído. Tá, não tem a rede social, mas então coloca ele em uma atividade física, ou chama ele mais para o convívio social, convívio da família, né? Ou leva ele para a natureza, para o meio ambiente, né? Essa disponibilidade de dopamina tem que ser substituída. Senão esse adolescente não vai Porque, ficar bem. Esse adolescente vai porque ele sofrer. entra numa espécie como é que chama? De uma espécie de... Ele fica sem Ele receber aquela fica dopamina, sem ele acaba receber. ficando Ele precisa. como se fosse uma breve abstinência, né? Sim, Porque não sim. deixa de ser um tipo de... Falando mais claramente, seria uma abstinência. Uma abstinência de uma coisa que ele precisa. E por que, agora entrando no nosso tema, né? Por que existe tanto risco do uso de drogas na adolescência? Por causa dessa necessidade de dopamina. O cérebro precisa. E um adolescente que não tem um apoio, que não tem um acolhimento em casa, que não tem um acompanhamento, existem grandes chances dele ir procurar essa dopamina no uso de drogas. No uso de drogas, numa direção perigosa, nas situações em que ele se coloca em risco. Porque Porque é o jeito mais fácil dele conseguir a dopamina, de conseguir que se o ele conseguir se cérebro pare. satisfazer, dele se satisfazer, e aí ele vai procurar. Entende? E não adianta tirar essa rede social, proibir esse adolescente de usar e não dar nada no lugar. Porque ele vai sofrer. Vai sofrer e Porque, aí vai gerar agressividade, ele vai começar a esconder as coisas dos pais, ele vai procurar outra forma de satisfazer essa dopamina. Entende? Tudo isso a gente precisa pensar. no caso, não é só a rede social hoje em dia, né? É rede social, celular, videogame, tudo Sim, que libera a dopamina no cérebro dele, que é retirado, né? Vai sim, gerar, né? Imagina, tá de castigo sem rede social, sem celular,
aí ele já perde a rede social, joguinho, videogame, Sim. fica no quarto isolado do mundo. Sendo que E ele, além, às vezes, né, ele tá pode no falar. quarto dele isolado, mas ele tem um mundo no quarto através do celular. E além disso, na rede social existe a questão do pertencimento, uma necessidade de todos nós também. E mais ainda do adolescente, porque o adolescente tem a questão do grupo. O adolescente precisa do grupo para se identificar. Por que, que os adolescentes criam as tribos, os grupos deles? Porque ele tem essa necessidade. E na rede social, numa página do Instagram, por exemplo, ele se sente incluído, ele se sente pertencente àquele ambiente. E aí a outra razão que não dá só para a gente tirar. Ele precisa desse pertencimento. Ele precisa satisfazer isso. Se aquele ambiente da mídia social não está legal para ele, então vamos oferecer outro ambiente que ele se sinta incluído, que ele se sinta pertencente, que seja família, que seja um grupo na escola. Mas ele precisa disso. Tirar só por tirar não dá. Tem que ter O paliativo, substituto né? Tem ali que ter o tem que ter. substituto. Tem que ter. E a gente Aqui em precisa. Coro... Ah, Pode falar, senhora. e a gente precisa também pensar, Fábio, outra questão cerebral muito importante, que o cérebro do adolescente, pela constituição e pelo momento, pela questão hormonal, enfim, por tudo que ele está vivendo, é um cérebro de muito aprendizado. Muito. Nesse momento, durante essa fase, acontece um aumento da camada de mielina nos neurônios. Camada de mielina é o que favorece as sinapses. Sinapse é aprendizado. Nessa fase, as sinapses aumentam por volta de 360 milhões. É uma coisa absurda. Por isso que o adolescente aprende tão rápido. Por Uma isso, velocidade incrível. sim, adolescente, você senta para conversar, ele sabe o nome de todos os jogos de videogame, todos os personagens, ele sabe muito. Por isso que é uma fase muito importante para ser usado. Porque além do aprendizado, ele começa a criar mais associações possíveis para ter mais lembranças e mais inteligência gerada com essas conexões, né? Sim. É uma fase muito boa, se bem trabalhada, né? Sim. Por isso que ele aprende tanto na escola. Né? É uma fase que é dado muito conhecimento para esse adolescente. É muito conhecimento, é muita matéria, é muito aprendizado, porque o cérebro dele está favorável para isso. Agora, a gente precisa pensar que esse cérebro está em formação. Por isso que eles comem bastante, né? E eu até anotei aqui como uma dúvida, por que o adolescente ele dorme tanto nessa fase da vida? Existe a questão hormonal, né? É uma enxurrada de hormônio. Mas, além disso, existe uma alteração na melatonina desse adolescente. Melatonina é o hormônio do sono, é o que faz a gente dormir. A criança tem um horário de liberação de melatonina, o adulto tem outro, e o adolescente, a liberação dele é muito mais tarde. A liberação de melatonina no cérebro do adolescente acontece por volta de 10, 11 horas da noite. Por isso que o adolescente não consegue, muitos, né? A grande maioria, não consegue dormir cedo, porque eles não têm sono mesmo. E aí, o que acontece com o adolescente hoje em dia? Existe essa melatonina mais tarde na corrente sanguínea, ele pega no sono mais tarde e chega 5, 5 e meia, ele já tem que acordar. Ele dormiu muito pouco. Não atingiu o sono profundo por uma quantidade de qualidade. Não atingiu a qualidade do sono, nem o tempo suficiente para ele descansar. Então, óbvio que esse adolescente vai ficar durante o dia com sono. Ele vai ficar mais sonolento. Incluindo ainda as questões hormonais. E é outra queixa que falam tanto do adolescente, né? Que adolescente é preguiçoso, que adolescente só dorme, que adolescente não quer fazer nada. Mas existe essa questão orgânica.
que não dá para a gente desprezar, que a gente precisa considerar, é muito importante. E que ele e ninguém tem controle. Então, um adolescente que dorme muito, não é porque ele é preguiçoso, é porque ele precisa. Além do que o sono ajuda na constituição cerebral, né? No desenvolvimento cerebral. É um dos grandes fatores que ajuda. E também para ele conseguir transformar o conhecimento que ele obteve em memória, né? Para ele gravar no cérebro. Ele não vai só ter aqueles milhões de informações que ele absorve, conhecimento, tarefa, escola. Ele vai precisar gravar isso aí, né? E ele vai precisar, vai fazer isso na hora de dormir. Enquanto ele dorme. Aí, e a fase mais importante do nosso sono é a última, né? Quando está amanhecendo. Essa fase é importantíssima do sono, né? E os adolescentes, eles acabam perdendo. Eles não têm essa fase. Porque eles dormem tarde, né? Por causa da melatonina e acordam muito cedo. Então, eles acabam perdendo essa fase. Aí tem uma pergunta aí para a senhora aí. Por isso que a escola deveria ser no turno da tarde ou ter horário de entrada mais tarde no turno da manhã. Isso mesmo. Isso mesmo. A Priscila está certíssima. E hoje, qual é o horário de entrada em uma escola no período da manhã? 7 horas da manhã. Muitos precisam acordar 5 horas da manhã. Não dormiram o tempo suficiente e ainda perderam a fase principal do sono. Porque tem que despertar para ter tempo de um monte de coisa e já sabe que vai fazer devagar, com lentidão, Sim, aí acaba acordando mais cedo ainda. Sim. Aí tem fila de estacionamento. O sistema precisava melhorar, precisava mudar muita coisa. O sistema hoje, ele não está compatível, vamos dizer assim, com o que o adolescente precisa. E precisa organicamente, cerebralmente. Não só emocionalmente. Óbvio que emocionalmente, muito. Mas organicamente também. É um sistema que tinha que mudar. Mas que, infelizmente, a gente sabe que é difícil, né? Então, cada um em casa, com o seu adolescente, precisa tentar fazer sua parte. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, os estudos, né? A gente vai estudar o comportamento, vai entrar lá, por exemplo, no curso de psicologia. Começa com os grandes escritores, estuda tudo mais. E essa parte, eu vi a senhora estudando esses dias, né? Que a senhora está sempre se atualizando, né? Até por parte dessa área que a senhora trabalha, né? Neurociência. Como é que tá essa parte do comportamento? Porque para mudar alguma coisa tem que ter alguma coisa escrita, né? Por exemplo, nós mudamos muito em 20 anos, depois dessa pandemia, inclusive, os comportamentos, a rotina em si mudou bastante, né? Como é que está essa parte? Tem alguns escritores específicos que eu vi a senhora estudando e fiquei curioso para saber. Tem vários neurocientistas aí estudando, né? Um que eu gosto bastante é o Daniel Siegel. Tem até um livro dele, Cérebro do Adolescente, que explica até uma dica para os pais que estiverem assistindo. Esse livro, ele explica de uma forma, o cérebro do adolescente, como funciona, de uma forma muito clara. Muito clara. Dá para os pais terem muita noção do que o adolescente está passando, do que está acontecendo. Mas tem vários neurocientistas estudando essa questão. Então, por isso que muito das coisas que a gente tinha como certo, que aquilo era porque era preguiça, que a gente não sabia, a gente sai colocando nome, batizando as coisas sem saber, já está sendo estudado e chegou com essa conclusão que o cérebro dele não para. Né? Sim, a ciência está aí para isso, né? Para trazer novidades, para mostrar coisas novas e verdades, né? Que antes a gente não tinha, a gente não sabia.
A questão, agora voltando um pouco para a questão das drogas, eu lembro muito da palavra que tinha na minha adolescência, que era juntamento, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, acho que fala juntamento, que é por onde vem a primeira vez que oferecem a droga, o cigarro, o álcool, né? Nos grupos, né? Nós não vemos tantos grupos de adolescentes assim fisicamente. A gente vê mais virtual, né? Tem agora os aplicativos, os programas voltados para essa faixa etária, eles cada dia sai um, né? Eu nunca vi a tecnologia, ela tá tão voltada para suprir essa parte aí que é proposital, na verdade, né? Como eu disse para a senhora, o botão do like do Facebook. Sim. Ele foi estudado, ele não foi feito Não é de à toa graça. que Vou ele ter tá uma ali. ideia. Eu tive uma ideia de botar um botão de like. Não, esse é experimento científico, né? Que mostra que a cada tarefa bem feita você ganha uma recompensa, né? Que se transforma em estímulo positivo no cérebro da gente. Mas, pelos atendimentos no consultório, a senhora tem atendido, né? Na medida do possível, das informações, crianças nesse estado de uso, e se tem crianças em estado de uso, eles explicaram, por acaso, como começaram? O uso de droga, de Isso, substância, você fala? substâncias. Eu atendo, né? Uhum. Crianças não, adolescentes, Adolescentes, mas desculpa. muitos deles, Fábio, nem sabem dizer o porquê. São levados pelo Não, grupo. origem, como que ele chegou naquela primeira vez? Grupo, geralmente por grupo. Grupo que eles estão inseridos, O, né? O o bom e adolescente velho juntamento. o adolescente não vai sair de casa e ir ali usar por conta própria. O grupo é que leva. Entendi. E aí a gente precisa lembrar da questão da dopamina e a questão do se sentir pertencente. Porque olha só, se o adolescente está em um grupo que usa, ele precisa se sentir pertencente àquele grupo. É uma necessidade dele. Se ele não tiver uma base, um acompanhamento, existe grande chance dele usar para se igualar ao grupo, para estar igual aqueles outros adolescentes. E aí é que está o risco. E aí que entra a importância do acompanhamento. Eu bato muito nessa tecla do acompanhamento dos pais, da família. Até você fez uma postagem essa semana daquele adolescente de 13 anos que fez aquele desafio, né? E aí teve um comentário lá de uma pessoa falando que com 13 anos ele já sabia o que estava fazendo, né? Sabia das consequências. Gente, não é assim. É um adolescente de 13 anos, acabou de sair da infância. Não é porque ele tem tamanho, que é outra cobrança muito grande em cima do adolescente. Porque eles já tem adolescente, eu atendo um de 12 anos que é maior que eu, né? Então eles têm tamanho realmente, mas o cérebro não está formado. E muitos deles não conseguem ver a consequência dos atos deles porque eles estão levados pela necessidade de dopamina. Eles precisam. Então, aquele menino, muito provavelmente, ele queria essa dopamina, ele precisava dessa dopamina. Existia um grupo enorme fazendo. Provavelmente, a necessidade dele se sentir incluído nesse grupo. E aí ele foi lá e fez aquilo. A culpa não foi dele. Não dá para culpabilizar ele. Aqui Quem o que estava comentário por trás? comentário aqui no Boulevard. Mais uma vez percebemos a importância da orientação familiar, né? Sim. Não só da orientação familiar, mas se necessário, né? Se possível, a busca do profissional, Sim. né? Porque muitas das vezes o pai não sabe lidar com aquilo. Sim. Porque o problema todo é a primeira vez. Ele está no grupo, ele está ali de castigo, está sem a dopamina dele das redes sociais, do celular, aí ele recebe a droga pela primeira vez. A descarga cerebral que ele vai tomar vai ser tão prazerosa que ele vai querer aquilo cada vez mais. Sim. Né? E aí, porque aí entra uma coisa muito, muito importante para a gente falar.
a orientação familiar é importantíssima mesmo. Esses pais precisam estar perto. E como você falou, se está difícil, procura ajuda. Agora, um adolescente que usou, né? Ele foi lá e usou. Quando os pais descobrem, eu sei que é difícil enquanto pai a gente lidar nessa situação. Mas se for com agressividade em cima, com proibição, enfim, com punições severas, esse adolescente, ele provavelmente ele não vai parar de usar. Ele pode continuar usando, só que sem contar. O que é pior ainda, né? Porque daqui a pouco ele pode estar usando drogas, o que começa hoje com a maconha, que é uma droga preocupante, não é simples, como muitas pessoas divulgam, né? Mas hoje a maconha, lá na frente a gente não sabe. Então precisa saber acolher esse adolescente, abordar, mostrar preocupação sim, colocar colocar restrições sim, mas acolhendo, não só julgando, não só culpabilizando, precisa acolher, o adolescente precisa se sentir acolhido. Senão eles vão procurar esse acolhimento em outro lugar. Porque eles precisam. Tem uma pergunta aqui, qual a maneira natural e saudável do adolescente conseguir essa dopamina? Com atividade física, atividade física da preferência dele, né? Com contato com a família, estar perto de alguém, conversando com alguém. Tem várias formas de conseguir essa dopamina. Dopamina é você se sentir bem, é você se sentir satisfeito, feliz. A sensação de bem-estar, né? Que a gente... Sensação de bem-estar. Então, existem várias formas. E, de novo, não dá para restringir, para tirar essa rede social total do adolescente. Do adolescente, tá? A gente não está falando de criança, a gente está falando de adolescente. Não dá para tirar. Porque está no mundo, né? E ele nasceu inserido nisso, né? Nasceu inserido. Agora, é com cuidado, com orientação, com acompanhamento, e não o tempo todo. Que tem a questão que a senhora falou, dos excessos, né? Tem gente que come com o celular na mão e com dedos lá, né? Já modificaram tanto o celular que com um polegar você consegue dirigir, comer, fazer tantas coisas com uma mão só, né? Sim. Aqueles que precisam de mais tamanho de tela, enfim, o excesso gera a perda do controle, né? Depois que o pai ele acha que tem controle ainda e começa a falar e o filho começa a desobedecer, já gera rebeldia dentro de casa já por coisas que ele aturou no começo, né? Fora as outras coisas que a gente já discutiu, né? Existe N possibilidades da entrada na entrada nas drogas. A gente falou dessa parte aí, né? Pela indicação do grupo, mas uma pessoa que também está sofrendo de como é que é o nome? Depressão, que quer achar uma fuga daquilo, né? Voltando para o adolescente, ele vai tentar. Se falarem para ele que usar droga ele vai libertar ele daquela depressão, ele vai usar. Sim, então, se ele não tiver uma base, se ele não se sentir acolhido na família, ele vai procurar isso em algum lugar. E quando a gente fala, né, no início a gente falou da infância. Outra coisa muito importante para sinalizar é que não adianta esperar chegar na adolescência para querer resgatar esse filho. Porque aí chega na adolescência, muitos pais percebem que o filho está afastado. Está afastado, está com comportamentos inadequados, enfim. E aí esses pais, o que eles tentam? Aí eles tentam se aproximar desse filho. Aí eles
se queixam porque o filho não procura eles, porque o filho não conversa, né? Mas e lá atrás, como é que foi? Se não teve um acompanhamento, um acolhimento lá atrás, não adianta querer isso só na adolescência. Porque ele não vai se É uma sentir ciência, né? confiante. Ter Ele filho não é uma vai sentir que ciência ali... hoje em dia mesmo. Sim. Então, isso precisa ser construído desde bebê, desde que nasce. É como a senhora falou, ele já vem com a bagagem, Sim, chega é na adolescência já possível. com a malinha dele. Sim, é possível fazer diferente na adolescência, porque muitos pais acordam, né? Não, eu quero fazer diferente. É possível, óbvio que é. Sempre é possível, né? Mas se a gente pode não perder tempo, então que não se perca esse tempo. Que já se comece desde cedo. Que já esteja junto, que acompanhe, que se mostre preocupado por esse adolescente. Né? Não esperar chegar lá quando já perceber que já estão acontecendo coisas que não seriam, que não deveriam acontecer. Então, a gente falou bastante. Uma colocação que a senhora acrescentaria, assim como dica, né, para os pais que não sabem chegar no filho, que desconfiam, né? Às vezes o pai tem aquela desconfiança, já é impossível não ter mudança de comportamento, né? Então, qual a dica? Tem uma Sim. pergunta aqui. Uso das substâncias. Pode desencadear alguma doença ligada à saúde mental. Sim, sim. Vários, né? Quadros depressivos, de ansiedade, alguns até casos de psicose. Eu já atendi, enquanto eu trabalhava no CAPS, atendi vários casos de adolescentes de 18, 19 anos com surto psicótico depois do uso de algumas substâncias. E substâncias que a gente vê corriqueiramente. Que a gente vê e ouve as pessoas falando de uma forma muito simplista. Ah, isso não tem problema, isso é natural. Não é assim. Pode Também desencadear. Se aquele adolescente tiver algum quadro, predisposição né? Alguma predisposição. Sexta-feira, essa genética, hora, né? a cabeça já vai. Se ele já tiver alguma predisposição para, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, ele pode desencadear. Eu já vi isso acontecer. Adolescentes que eram normais até certa idade, depois do primeiro uso, não precisa usar muito, o primeiro uso desencadeou um quadro de esquizofrenia. E é um quadro irreversível, esquizofrenia, né? Sim. Então é muito grave. Não dá para olhar com essa forma, com esse olhar simplista. Entendi. Tem gente que Só usa acrescentando. anos e fica bem? Tem. Mas a gente Não, não pode correr ele esse fala, risco. não, pode usar, já usa, Sim, já tem 10 anos e nunca. Aí dá 11 anos, sim. ou às vezes ele vê vulto e fala que é coisa espírita nada, o cérebro dele que já foi, já ele nem sabe, né? Teve um caso hoje na televisão que apareceu que uma mulher estava passando na rua e foi agredida por uma pessoa, um homem, que ela não conhecia. Aí eu falei, né, tava com minha esposa e falei para ela assim, isso aí dá para ver que é esquizofrenia pura. Você atacar Pode uma ser um quadro pessoa, psicótico. você agredir uma pessoa que você não conhece na rua, Pode pior é ser a um quadro pessoa que é psicótico. agredida. Sim, é muito sério. E você falou da questão do chegar no adolescente, né? Essa aí que eu coloquei porque hoje é sexta-feira, Sim, né? sim. Sempre tem alteração de comportamento. Sempre tem. E os pais que estão atentos, que estão olhando, que estão acompanhando, eles percebem. E percebeu, Principalmente a mãe, né? Principalmente a mãe, por causa do tom de voz, né? A primeira coisa que eu acho que muda é o tom de voz da mãe já. Opa, deu alguma sim, coisa errada aí. sim. Mas aí também, Fábio, eu acho assim, as mães realmente elas ficam mais próximas e acabam tendo essa sensibilidade maior, mas é importante os pais também começarem a ter.
Os pais também participarem mais. Não dá para deixar isso só por conta da mãe. Mas Porque... essa aí é uma dica que eu ia dar no meu caso, assim, da coisa da... Não sei se talvez seria questão do patriarcado, que a gente cresceu com isso, né? Que é coisa de mulher, coisa da mãe que tem que resolver. Mas eu acredito que os homens de hoje em dia, eles podem até não estar assim ligados como a mãe tá, porque isso aí também é coisa de evolução genética, né? A mãe perceber alguns tipos de sons A mãe que o tem mais filho tem sensibilidade. mais sensibilidade por causa também da evolução genética. Mas se a mãe pegar o pai, conversar e falar, olha, você também tem que ter a responsabilidade. Acho que é uma questão de conversa, porque se, por exemplo, tem coisas que, na minha vivência mesmo, né, eu não sou ligado. Mas quando falam para mim, ó, a partir de hoje você tem que olhar as mudanças, prestar atenção, porque às vezes, como eu falei, anteriormente, a gente não tem manual de nada, né? Sim, sim. Se o seu ar-condicionado está funcionando, você vai no manual e acha. Sim. Mas e se a sua família não está funcionando direito? Seu filho não está funcionando direito? Seu relacionamento com a tua esposa não está funcionando direito? Não tem manual, né? Mas aí, se um tem mais que o outro, é aquele casamento. Se um não ceder, não tem casamento, aí né? a questão da comunicação, né? E da troca. Comunicação, isso. Né? Das duas partes. Né? Às vezes a mãe tem mais acesso ao filho, às vezes o pai tem mais acesso, sabe conversar sobre aquele assunto melhor, né? E aí é a troca, um chamando o outro realmente, olha, conversa com ele sobre aquilo, o que você está achando disso? Você percebeu? Né? É a troca, é a comunicação. Agora, o que você acha, né? Às vezes, que você acha? Sim. O que você percebeu? O que você acha que pode ter acontecido? Porque essa dica valiosíssima que a senhora está dando de prestar atenção, de ver as alterações, ela serve tanto para as drogas, depressão, Sim. ansiedade, Sim. Agora, várias coisas, né? Agora, eu acho que não dá também, Fábio, para os pais esperarem a mãe falar. Porque senão acaba ficando assim até um pouco cômodo, né? Não. Atenção, e aí deixa por conta pais, dela. hein? Dica de e aí ouro, deixa hein? por conta dela. Né? Você não falou nada, então... E muitos pais, infelizmente, têm esse comportamento muito passivo e acomodado até. Né? Não, você não me falou nada. Coisa, né? Você não me falou que estava acontecendo alguma coisa, para mim estava tudo bem. A culpa, não é nem culpa, não vou nem usar essa palavra. A responsabilidade nunca é só da mãe ou só do pai. Porque é dos dois. As mães... Eu conversei com uma mãe que está com problema... Tá com problema não, com a mãe que tem um filho com autismo, né? Aspecto autista severo. Ele está com 12 anos, né? Às vezes a gente fica... a mulher, hoje, o papel da mulher, ela entrou dentro da economia. A mulher trabalha, né? A mulher, ela entrou no mercado de trabalho e ajuda em muito, né? Em vários lados do Brasil, aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida. Mas as funções, né, herdadas da mulher, né? Até deixar claro que eu não estou sendo machista, mas eu estou sendo racional no sentido que ficaram as prerrogativas da mulher, para ela ainda não foram divididas, né? E ela começou a trabalhar. Então, o papo de que o marido não tem tempo, que ele está trabalhando, mas a mãe também está trabalhando, né? Então, tem que haver essa comunicação para ajudar esses adolescentes, esses jovens, né? Que muitas das vezes também, alguns aí já não tem a ver com sexo, mas alguns percebem que a mãe, né, que o pai estão com problemas financeiros, né, estão vindo a pandemia, estamos
diversos problemas, às vezes até problema de mãe com pai, que querem separar, e acaba se emutecendo para não atrapalhar, dar mais problema ainda para os pais, né? Então, É, tem que ter e- essa comunicação, o tem diálogo. que ter essa comunicação, tem que ter. E esse adolescente ter confiança de que ele pode contar com os dois. Filho não é responsabilidade só da mãe, só do pai. É dos dois. Infelizmente, existem muitas mães, grande parte, infelizmente, sozinhas. E os pais É, nessa posição mais omissa, né? Mas é verdade. isso não é justo e não é correto, porque o filho é dos dois. Eu, em contrapartida, também já atendi vários pais, assim, incríveis, incríveis mesmo, que assumiram, que estiveram sempre perto, que acompanham até em tratamento, enfim, no que for preciso. Existem muitos pais incríveis também, mas infelizmente hoje é a minoria. A grande maioria fica nessa posição mais omissa, né, de omissão, e esperando que a mãe dê conta. Isso não tem cabimento. Dá até para fazer uma camisa. Você não falou nada, né? Escrito, né? Mas você não falou nada. E o Esperando filho é que a responsabilidade dos dois. Se aquele filho não está bem, os dois têm que estar juntos para tentar ajudar aquele filho. E Falando a mesma linguagem. responsabilidade física, emocional e jurídica dos dois, né? Sim, sim. E esse filho Cara, precisa se sentir acolhido e compreendido nessa família, dentro dessa família. excelente, doutor, excelente. Bom, quanto tempo que deu da nossa live hoje? Você não está vendo aí? 50 minutos. Olha, passou voando. Passou Voando. É sempre uma satisfação falar com a senhora, que a senhora traz bastante conhecimento para a gente. Eu também né? estou gostando bastante, Fábio. Está sendo muito legal. Agradecer mais uma vez a oportunidade que a senhora me deu. Era uma vontade era uma vontade que eu tinha de fazer isso, mas que eu preciso de uma pessoa legalmente especializada no assunto para poder falar com propriedade, né? Não chegar aqui e falar as coisas que não deve, né? Então, muito obrigado, né? Da senhora estar aqui com a gente, né? Fala senhora por causa do quartel, não tem nada a ver com idade, né? Muito obrigado. Muito obrigado, doutora, pela sua disponibilidade. Sexta-feira, né? 7 horas, a senhora aqui fazendo também a sua doação de tempo, né? Para a sociedade. E muito obrigado, pessoal, que tem acompanhado a gente. A gente vê que ter uma nova, eu falo ondinha, né? De você não assistir a live gravada depois. Sim. E que continue nos assistindo, né? Que isso nos serve como estímulo para a gente continuar e querer também trazer mais assuntos de natureza de crescimento para a nossa sociedade. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, Fábio, agradeço todo mundo que passou por aqui, né? Que assistiu. E que vai assistir ainda essa live também. É um prazer. Obrigado. Aqui, ó, parabéns, parabéns aos profissionais, sobretudo quanto ao tema abordado. Obrigado por levar, 67. Ficamos aqui, até a próxima. Boa noite. Talvez quarta-feira, né, doutora? Talvez quarta-feira? Vamos ver, acho que quarta-feira dá. Vamos pensar no tema. Não, o dia que foi melhor para a senhora, né? Eu terei, queria fazer tanta coisa, às vezes a gente quer fazer tanta coisa e acaba fazendo arroz com feijão. Vamos ver quarta-feira se a gente consegue. Obrigado. Tá bom? Boa noite, bom final de semana. Boa noite. Abraço.